André? Foi. É o teste desse semestre. Ah. Estão tirando as brincadeiras de lado, né? Então, imagine que nós temos aqui um sistema, aqui seria o tanque, entra a água, eu quero controlar o pH dessa água. O que eu tenho que fazer? Se a água estiver ácida demais, eu tenho que jogar uma substância que faça com que ela diminua essa acidez, né? Fique com pH neutro. Se ela estiver básica demais, eu tenho que jogar algum outro tipo de substância para fazer com que ela chegue ao pH neutro. Então eu tenho uma entrada, água. Duas entradas, a substância que vai fazer com que o pH aumente ou diminua. 3, o misturador que vai acelerar o processo de controle do pH ou diminuir. E nesse caso aqui, sairia a água com pH alterado. Então eu tenho 3 variáveis para controlar de entrada, certo? E uma de saída, que seria a vazão, por exemplo. Se eu quisesse visualizar o nível, então eu teria 2 variáveis de saída. Um é o nível, porque eu não posso colocar água demais para não esborrotar. E a segunda variável de saída, por exemplo, seria a vazão. Então eu tenho vazão e nível como saída e tenho 3 informações: líquido, água e agitador como variável de entrada. Então eu tenho uma função aqui, por exemplo, com 3 entradas e 2 saídas. Como é que eu representaria uma equação com 3 entradas e 2 saídas, que se tornaria uma equação diferencial, utilizando transformada de Laplace? Viraria uma transformada de Laplace de uma entrada, primeira saída, segunda entrada, primeira saída, terceira entrada, primeira saída. Depois, primeira entrada, segunda saída, segunda saída, terceira entrada, terceira saída. Ou seja, eu teria alguma coisa assim. Saída 1, saída 2, igual a uma matriz, que não vem a caso eu escrevê-la aqui, entrada 1, entrada 2, entrada 3. Sabe o que é mais interessante? Nesse caso aqui, eu vou precisar de um polinômio para descrever uma função monovariável, certo? Um polinômio. E eu vou precisar de uma matriz de polinômios para representar um sistema multivariável. Olha só, eu vou precisar juntar o que está aqui dentro em Linealdi com o que está em polinômio para fazer uma função de transferência multivariável. Então, obviamente, aqui dentro de função de transferência, eu estou usando tanto polinômio quanto Linealdi. O interessante é que o C++ ele deixa isso de uma maneira muito fácil, claro que para quem sabe, né? Mas para vocês isso vai ficar completamente oculto dentro da biblioteca, a não ser que vocês queiram estudar isso, certo? Mas ele consegue fazer isso e você só precisa dizer qual é a equação 1, qual é a equação 1,2, qual é a equação 1,3, a equação 2,1, 2,2, 2,3, a equação 3,1, 3,2 e 3,3. Você vai dizer que você vai receber um sistema com 3 entradas e 2 saídas, lá para a função de transferência, e depois vai colocar cada uma das funções de transferência e acabou-se. Não tem mais nada além disso o que fazer, certo? Esse é um jeito agora de fazer isso de uma maneira melhor ainda. Mas fica para as próximas gerações. Então, a gente já entendeu aqui que as equações diferenciais elas podem ser muito variáveis e eu posso representá-las usando função de transferência. Só que aqui para o pessoal mais de elétrica e de computação, a gente vê ainda uma outra ferramenta que, na minha opinião e na minha visão, é mais importante do que função de transferência. Certo? Matematicamente ela é mais complexa, talvez um pouco, mas
eu só preciso trabalhar com matrizes e não com polinômios. Então, de certa forma, eu acho que se torna mais fácil computacionalmente de implementar, que seria espaço de estados. Qual a diferença de função de transferência para espaço de estados? Eu falei aqui há um tempo atrás que para fazer a função de transferência, ou seja, eu pego uma equação diferencial, aplico a transformada de Laplace e ela vira um polinômio. Só que para ter esse polinômio aqui, ou seja, desse jeito aqui, eu preciso assumir condições iniciais iguais a zero. Certo? Estou assumindo condições iniciais iguais a zero. E quando eu não quiser assumir condições iniciais iguais a zero? Se eu quiser fazer um sistema qualquer e quiser ir variando a condição inicial e simular a condição com vários tipos de condições iniciais. Aqui não seria muito interessante usar para simular. Pelo menos não é assim que a gente faz em controle 2. Certo? O que a gente faz? A gente usa espaço de estados. A gente organiza a equação diferencial de uma outra maneira, certo? De maneira que a gente consiga saber o que cada variável física dessa faz. Por exemplo, imagine que essa equação diferencial ela controle o drone. Controle um drone. De uma maneira simplista, sem pensar que tem 4 motores e tudo mais. Vamos pensar, só que eu quero subir e descer com o drone, certo? Então, para eu subir e descer com esse drone, imagine que eu consiga representar por essa equação diferencial aqui. E eu quero saber, enquanto estou controlando o drone, qual é a posição, a velocidade e a aceleração do drone. Ou seja, y seria a posição, onde eu estou. A derivada da posição é quem? A velocidade. A derivada da velocidade é a aceleração. Mas, aqui, usando funções de transferência, eu não posso enxergar isso. Eu não sei quais são as condições de controle. Mas, se eu organizar isso na forma de espaço de estados, eu transformo isso aqui em x. Então, é como se fosse dessa maneira aqui. x1 igual a y, certo? x2 é igual a x1 ponto, que é igual a y ponto. E x2 ponto é igual a y 2 pontos, que nesse caso aqui seria igual a u menos y 2 pontos menos, opa, y 2 pontos já foi, 2y ponto mais 3y. Opa, mais não, menos. Então quem é y ponto? Y ponto é x2. E quem é y? x1. Então eu tenho u menos 2x2 menos 3x1 igual a x2, 2 pontos. Então, eu sei que x1 ponto é igual a x2. No resumo aqui, x1 ponto é igual a x2. Ou seja, x2 é 0x1 mais 1 vezes x2 mais 0, u. E na segunda eu tenho x2 ponto é igual a menos 2x2 menos 3x1 mais 1. Então eu coloquei em função dos estados. Na hora que eu for simular essa equação diferencial, eu vou simular como se fosse uma equação diferencial de primeira ordem, que seria x ponto igual a x mais b. Então, quem seria o x? X seria x1 e x2 nessas duas equações. Quem seria b? 0 e 1, o que multiplica u. Então, dessa maneira aqui, eu sei que x tem a posição e tem a velocidade. E o x ponto aqui tem a aceleração. Eu consigo ver, de certa forma,
o que está acontecendo com as variáveis. E se eu consigo ver, se eu consigo modelar, eu possivelmente consigo controlar também. Por isso que esse modelo aqui é bastante utilizado em controle. Porque eu sei onde o drone está, eu sei qual a velocidade e sei a aceleração desse drone. Então fica, de certa forma, mais fácil eu controlar a posição, sabendo que a velocidade não vai para infinito e que a aceleração também não vai para infinito. Eu consigo manter todas as variáveis sob controle e não só a saída. Às vezes, por exemplo, você liga o ar-condicionado e ele para de funcionar. Por que ele parou de funcionar? Foi porque o motor queimou? Ou alguma variável de entrada e saída queimou? Não. Ele pode ter queimado porque um capacitor de um circuito que às vezes é besta queimou. Assim como o computador da gente, né? Às vezes queima e era uma besteira. Sei lá, um capacitor da fonte estourou. Aí a pessoa vai lá, tira o capacitor e coloca. Então, se eu tivesse como visualizar tudo isso em todo o tempo, eu poderia controlar para que esse dispositivo não queimasse. Ou seja, eu controlaria o todo, mas também a parte seria controlada. Ou seja, eu tenho muito mais domínio fazendo assim do que usando equações diferenciais. Certo? Então, eu não estou querendo que vocês entendam completamente a parte matemática, só que entendam uma coisa. Equações diferenciais representam uma boa parte de sistemas físicos. Ponto 1. A gente pode representar essas equações diferenciais no domínio Laplace, certo? A gente pode representar isso utilizando uma equação matricial que a gente comumente chama de espaço de estados. Ponto. Certo? São duas bibliotecas que a gente tem aqui que fazem isso aí. Se algum dia vocês precisarem usar algum desses conceitos, está pronto lá. Certo? O que mais, em princípio, seria também importante aqui na nossa base? Como, basicamente, o meu mestrado e doutorado é na área de controle, é óbvio que eu vou puxar um pouquinho a sardinha para esse lado. Mas tem algumas outras coisas aqui que não são somente controle, por exemplo, rede neural e RNA. Enfim, eu espero ter outras coisas também, outros tipos de modelo aí. Mas, modelos ARCS, certo? É como se fosse assim. Essa equação diferencial, ela é contínua no tempo. O que significa ser contínuo no tempo? Significa que eu não posso pegar essas informações do computador e representar no computador como contínuo. Qual é o problema de ser contínuo? Uma função contínua é isso aqui. No computador ele vai fazer o quê? Depois de 0,0000001 segundos, eu vou coletar uma informação. E após isso, outra informação. Se eu fosse coletar infinitos pontos, eu não teria memória para isso. E nem conseguiria fazer isso no tempo próximo de zero. Então, uma função contínua entre dois pontos tem infinitos pontos. Ela é formada de infinitos pontos. Uma função discreta, ela não é formada de infinitos pontos. Ela é formada de um ponto coletado na velocidade que o processador consegue fazer. Na velocidade que o CLP consegue fazer. Na velocidade que o circuito que controla o ar-condicionado consegue fazer. Certo? Então, isso a gente chama de discreto. Certo? A representação dessa equação, a equação que a gente consegue coletar do computador, ela vai ser discreta, não vai ser contínua. Ou seja, eu preciso transformar isso aqui para um modelo discreto. Certo? E o modelo discreto eu posso fazer uma função de transferência discreta também. E essa função de transferência discreta, ela também pode ser representada na forma ARCS. É só uma forma. Em vez de eu olhar para a equação assim, eu estou olhando assim. Digamos assim, o modelo ARCS olha dessa maneira e a equação diferencial olha dessa maneira. É só isso.
eu posso simular os mesmos tipos de sistema usando espaço-estados, funções de transferência ou modelos ARCS. Teoricamente, eu conseguiria fazer uma equivalência entre os três. O que eu não consigo aqui é representar tudo que eu represento no espaço-estados na forma de função de transferência. Porque espaço-estados é mais genérico do que função de transferência. E ARCS, de certa forma, é um pouco mais genérico também do que função de transferência. Porque, de certa forma, ele tem um quê de estados ali dentro. Não é como se fosse uma função de transferência, mas eu consigo, de certa forma, simular matricial, vetorialmente falando. Então, esses três aqui foram testados e aprovados até então. O restante ainda está em base de teste. Eu estou começando a reelaborar como eu deveria fazer o modelo de predição, o modelo integrativo, porque esses dois aqui eu vou usar num controle preditivo. Então, esse controle preditivo, ele, teoricamente, seria semelhante a você dirigir um carro. Vou dirigir um carro, e aí eu vi que daqui a 100 metros tem um buraco. Vocês acham que é mais fácil eu desviar do buraco se eu ouvir a 100 metros ou se eu só ouvir a 1 metro? A 100. Mas por que eu consigo desviar do buraco quando eu vejo a 100 metros? Porque eu tenho um horizonte maior. Eu vejo mais passos à frente o que vai acontecer. Certo? Então, o que é o meu modelo de predição? É um modelo que tem um horizonte de predição. Ele não vai enxergar o que vai acontecer naquele momento. Ele vai prever o que vai acontecer em passos futuros. Certo? É um modelo de predição. Prever alguma coisa que vai acontecer no futuro. E aí, tendo um horizonte de predição, conseguindo ver no futuro, eu posso tomar ações agora de uma coisa que ainda vai acontecer. Não é isso? Então, o controle preditivo ele seria isso. Ele usa um modelo de predição que é baseado diretamente em modelos espaço-estados. Pelo menos o que eu estou usando aqui, existe outro tipo de modelo, usando funções de transferência, modelos ARCS, funções de transferência discreta, mas o que eu implementei aqui é usando espaço-estados. Eu acho mais fácil, mas é uma coisa pessoal, vocês, na hora de estudar, vão saber o que é mais fácil para vocês. Então, esse modelo de predição me permite olhar no futuro e aí, sabendo o que vai ter no futuro, eu posso tomar decisões de controle agora. Né? Aí eu jogo um problema, uma equaçãozinha lá que vai descobrir quanto ele tem que girar a direção para desviar do buraco, digamos assim. Ou seja, o esforço de controle para eu desviar de um determinado objeto. Então, são coisas interessantes também para ter no modelo. Eu consigo fazer esse modelo de predição com qualquer outro modelo, certo? Então, algo que está faltando aqui, é que eu já fiz com o pessoal na disciplina de cálculo numérico, quando eu estava pagando o pessoal do quinto período, foi a última vez que eu dei cálculo numérico, General Function, aqui. General Function vai ser uma classe que vai poder representar uma função qualquer. Ou seja, não vai ser essas funções específicas que a gente sempre usa na matemática. E se eu tiver uma função mais complexa, que não possa ser representada na forma de espaço-estados, função de transferência ou outra coisa, como é que eu faço? Então, eu criaria a função lá, passaria para General Function e ele trataria de fazer o restante. Né? A gente já criou essa classe, só falta colocar aqui na versão final. Aí tem um outro arquivo que também vai ser importante aqui, que é Conversions. Certo? Como eu falei, função de transferência, espaço-estados e ARCS são ali irmão, primo. Né? Eu posso transformar um no outro. É claro que uma forma me dá mais informação do que outra, mas isso não quer dizer que eu não tenha uma forma equivalente que se pareça com aquele rapaz. Então eu posso converter de espaço-estado para função de transferência, de função de transferência para espaço-estado, de espaço-estado para modelos ARCS e vice-versa. Então, é um arquivo de conversões
gerais para a gente trabalhar. Então, até então, isso aqui é a base. Ou seja, a parte de matrizes e álgebra linear seria a base. E eu tenho aqui modelos que vai utilizar essa parte de álgebra linear, matriz e polinômios. Então, estou representando aí de uma maneira bem simples a relação de um com o outro. Modelo é qualquer modelo, certo? Esse modelo aqui, existe uma classe genérica de modelo que cria uma função de transferência. Eu passo para essa classe modelo. Criei um espaço estático, passo para essa classe modelo. É ela que vai lidar com todas as relações entre os modelos. Eu posso querer lidar diretamente com o espaço estático, ou não me importa qual é o modelo. Eu quero simplesmente que você resolva aí o problema. Aí você vai usar só o modelo. Ele vai abstrair essa parte aí de matemática ou conceitual que for necessária. Eu quero simular um modelo. Sim, bota a função espaço-estado, ou a função do que for, e ele vai simular o modelo. Então, uma vez que eu consigo modelar um determinado sistema, eu agora quero controlá-lo. Ou seja, eu quero fazer com que esse sistema tenha um comportamento que eu imaginei. Por exemplo, eu quero que nesse ponto aqui a luz seja azul. Eu quero que nesse ponto aqui apareça um triângulo parecendo com um mouse e uma luz branca. O que é isso? Alguém chegou e disse: rapaz, a luz ela se comporta dessa maneira, utilizando essa equação, tal, e eu consigo fazer com que, usando aí a metodologia necessária, controlar a intensidade de luz e a coloração que vai aparecer no quadro. Não é? Alguém equacionou, e depois de equacionar e entender como aquele sistema funciona, ele resolveu fazer alguma coisa de útil para ele com aquele conhecimento. Ou seja, ele quis fazer com que aquele sistema físico se comportasse da maneira como ele imaginou na cabeça dele. E isso é controle. Control loops. Então, é óbvio que existem muitos controladores, mas por enquanto, o testado... Opa, por que eu estou sem internet? Alguém me derrubou da rima. Eu tenho dois controladores. Eu fiz uma modificação no semestre retrasado, estava dando noção de digital de sinais. E aí a utilização do modelo preditivo ficou bem mais fácil do que antes. Mas mesmo assim ela ainda precisa ser arduamente testada até poder ser aplicada. Mas eu tenho dois tipos de controladores aqui: PID e controle preditivo. Imagine que eu queira controlar uma função, uma equação diferencial, por exemplo. Como é que eu iria fazer? Eu iria criar o modelo lá espaço-estados, usando função de transferência, ou espaço-estados, ou modelo ARCS. Eu iria pegar o resultado daqui, jogar no PID. O PID ia calcular a entrada que deveria ser colocada no modelo. Então eu consigo colocar mais ou menos na forma de blocos para sair uma informação, entrar outra, sair outra, entrar uma, porque
isso aqui vai ficar pequeno. Eu tenho milhões de classes, mas eu posso chamar com um único nome, módulo. Então o que eu faço? Eu uso a função sim de simular o modelo, tenho o resultado, jogo para o controlador. O controlador me dá um resultado, eu jogo dentro esse resultado da função sim, ele vai me dar o resultado, joga de volta para o controlador. E fica assim até morrer. Até você conseguir ter o comportamento desejado. Então, teoricamente, usando o controlador PID, com 2 linhas eu conseguiria realizar um controle. 2 linhas de código. Coisa que se a gente fosse fazer programado de verdade, só Deus sabe. E as 74 mil linhas de código desse programa, como fazer? Deve ser mais de 74 mil. Mas eu também posso querer não simular um controle, eu posso querer controlar um sistema de verdade. E eu posso usar essa classe com ou sem modelo. Porque eu posso pegar, por exemplo, da porta serial, eu posso pegar essa informação do via Wi-Fi, posso pegar ela de um CLP ou da onde for, jogo no que foi gerado aqui e a informação, o sinal de controle que foi gerado aqui, eu posso passar de volta para o CLP. Então eu teria uma leitura da informação que foi lida por um transmissor, um medidor de pH, um medidor de vazão, do que quer que seja, e eu conseguiria devolver essa informação depois de processada pelo PID para o próprio sistema, sem nenhum problema utilizando a biblioteca. A mesma coisa fazendo com o controle preditivo. A diferença é que o controle preditivo aqui, para prever eu preciso fazer o quê? Saber como aquilo se comporta. Você consegue prever o número da Mega Sena? Alguém consegue aqui? Por favor, me diga. Agora. Preciso ficar rico, né? Então, se ninguém consegue prever o número da Mega Sena, significa que vocês não conhecem ou não modelaram o comportamento disso. Existe como modelar? Existe. É só saber onde inicialmente cada bola está, não é? Saber quantas rotações vão ser feitas. Deve ter um modelo bem complexo para fazer um negócio desse. Mas alguém poderia fazer. Mas, naturalmente, é feito para ser aleatório, né? Ou deveria ser. Não sei se existe algum padrão misterioso que fazem políticos ganhar 6 vezes na Mega Sena. Né? Enfim, só especulação. Se eu não conhecer o comportamento, não posso controlar. Não posso controlar o futuro. Eu posso controlar o meu próximo passo. Mas eu posso controlar o futuro de uma coisa assim, mais distante? Ou eu posso controlar preditivamente alguma coisa, prever o comportamento de alguma coisa que eu não modelei? Não. Então, esse modelo preditivo aqui é baseado em modelo. Então, ele precisa de um modelo dentro dele. Esse modelo vai dizer, olha, lá no futuro vai acontecer isso. Aí, tá. Se vai acontecer isso, eu tenho que fazer isso. É como se fosse um boxeador. Está lá na luta, o que vai acontecer? O cara instintivamente faz. Eu vou fazer esse movimento, esse e esse. Certo? Porque eu sei que o oponente vai se desviar desse para cá, para esse aqui, mas eu vou encurralar e vou dar esse terceiro golpe. Pronto, então, eu previ o comportamento do cara, baseado no comportamento do cara, eu previ o meu comportamento, que vai fazer com que o cara fique encurralado e eu ganhe a luta. Né? Então, eu tenho o horizonte de predição, que seria 3 nesse caso, eu previ 3 movimentos do adversário, e o horizonte de controle, que eu previ do meu movimento, 3. Eu fiz 3 movimentos para encurralar ele. Eu posso executar os 3? Não necessariamente. Eu posso executar o primeiro. Mas se depois do primeiro o cara fizer um movimento que eu não esperava, eu vou recalcular. Então eu posso imaginar que eu vou ganhar na Mega Sena
Eu posso imaginar que eu vou comprar 10 carros, vou montar um apartamento, um prédio de 4 andares, mas eu só posso executar isso depois de eu ganhar o dinheiro. Né? Porque antes disso eu vou fazer um rumo aí milionário. Se vocês quiserem pagar por mim, não tem problema. Mas, normalmente funciona assim, eu modelo, depois de modelar, prevejo, depois de prever, controlo. Né? De certa forma, o conceito não é tão complexo. Então, temos as bibliotecas para poder fazer isso. Eu coloquei controle primeiro porque é mais fácil eu dar um exemplo de controle do que de otimização, certo? Otimização seria algo geral. Pensem comigo que eu quero, por exemplo, eu tenho uma estação de petróleo. Eu sou muito rico, eu sou um sheik árabe, eu tenho uma estação de petróleo, uma refinaria, eu extraio petróleo e faço um bocado de coisa. Essa refinaria tem, por exemplo, próximo dela, uma cidade que tem um grande aeroporto e eu posso vender bastante querosene de aviação. E, por exemplo, de barco, eu mando uma outra leva para o Brasil, por exemplo, de petróleo. De petróleo não, de biodiesel. De diesel, por exemplo. Diesel e gasolina. Vocês acham que é mais barato para ele fornecer querosene de aviação para uma cidade que está próxima dele, ou diesel e gasolina para um outro país? Deve existir uma relação que deva priorizar um pouco mais de produção de querosene de aviação e um pouco menos desse outro produto aqui, sem prejudicar o meu lucro. Deve existir uma relação inteligente de tomar essa decisão. Então, como é que eu tomo essa decisão inteligente? Eu vou pensar em maximizar o meu lucro, minimizar minhas despesas. Então, eu tenho que ter uma função que relacione. Ou eu vou ganhar isso se eu fizer isso. Se eu colocar essa outra coisa, eu vou... Então, com certeza, essa equação dentro de uma refinaria e uma exploração de petróleo vai ser bem cara. Né? E vai ter muitas variáveis, vai ter muita coisa. Mas é possível fazer isso? É. Como? Maximizando algumas variáveis e minimizando outras. Para alguns, a gente chama isso de otimização. Otimização é encontrar o ótimo, a melhor maneira de fazer uma determinada coisa. Ou seja, quando a função de otimização é de maximização, eu quero maximizar meus lucros. Eu tenho uma função objetivo normal, não estou lembrado do nome específico. Função objetivo seria tanto para maximização e minimização. Mas para minimização seria função custo. A gente comumente chama função custo. Eu quero minimizar meus custos. Eu quero minimizar minhas perdas. Então, normalmente a gente chama essa função custo. Então, o que a otimização vai fazer? Se fosse um ser humano, faria assim, né? Vai abrir mais essa válvula, esperar um mês. Rapaz, eu aumentei aqui um pouquinho o meu lucro. Aí vai girar um pouquinho mais a válvula, vai esperar outro mês e vai ver que ele aumentou um pouquinho mais o lucro. Aí vai girar a válvula de novo, vai esperar outro mês. Não é assim que você vai fazer? Se você tiver 10 mil operadores, os 10 mil vão pensar dessa maneira. Porque o chefe está lá, pegando no pé, e matematicamente, como é que a gente faz isso? Modela, cria a equação de todo o sistema, joga numa função, representa uma forma de uma função objetivo, joga dentro da classe otimização, aperta Enter e acabou-se. Tchau, galera. Eu conseguiria ter o que eu teria que fazer com cada válvula, com cada nível de cada tanque, com cada variável de pH, com tudo que eu tivesse na estação para maximizar o lucro.
algoritmos. É isso que a otimização deveria fazer na prática. Claro que é muito fácil, é mais fácil falar do que fazer, né? Mas existem várias maneiras, vários algoritmos para fazer isso. Por enquanto eu não tenho tanta coisa. Eu só tenho uma otimização de funções lineares. Mas eu já imaginei como fazer para não lineares. Tem alguns algoritmos na agulha. Só falta eu ter menos projetos. É muita coisa para fazer, né? Mas a gente vai tentando matar aí um por um. Aqui, mínimos quadrados. Você já deve ter, quem foi meu aluno já ouviu falar disso lá em cálculo numérico. Eu sempre deixo claro que mínimos quadrados é um método extremamente importante para a otimização de sistemas lineares. Certo? Por que eu me preocupo com sistemas lineares? De alguma forma, eu consigo transformar, sei lá, praticamente todos os sistemas em sistemas lineares. Nem que seja próximo de uma região ou numa faixa de operação lá do sistema. Eu tenho um vaso separador, por exemplo, ele tem esse diâmetro aqui. Se eu conseguisse aproximar bem para o sistema linear, ele deveria ser assim. Por que assim? Porque a área não varia conforme a altura. Mas nesse aqui, ó, vocês estão vendo que quando a altura aumenta, eu tenho uma área maior. Naquela região, a área é uma, mas eu subi um pouquinho o nível, a região é outra. Só que para uma faixa pequena, eu posso fazer uma reta, e nessa pequena reta não vai mudar muito o comportamento. Pode até mudar, mas a mudança vai ser pequena. Então isso aqui a gente chama de ponto de operação. Eu consigo linearizar nesse ponto de operação e resolver o problema para esse. Quando ele for para outro ponto de operação, eu linearizo naquele outro ponto de operação e resolvo o problema para aquele ponto. Então, é mais ou menos assim que se resolve sistemas lineares. Tem alguns algoritmos que fazem dessa maneira, claro que tem outras maneiras, mas eu linearizo, resolvo o sistema linear. Linearizo, resolvo o sistema linear. Linearizo, resolvo o sistema linear, até que essa solução do sistema linear coincida com a solução do sistema não linear. E aí eu resolvo o problema. Então, posso usar mínimos quadrados para sistemas lineares e, de alguma maneira, sistemas linearizados. Eu posso usar mínimos quadrados de uma maneira computacionalmente mais apropriada. Certo? Esses dois aqui são mínimos quadrados. Só que um resolve tudo de uma vez. Eu preciso de todas as informações do sistema. Aí eu jogo no mínimos quadrados, ele resolve tudo de uma vez. E o outro não. Ele pode fazer isso aí conforme ele vai recebendo informação. Seria mais ou menos parecido com o que a gente faz. Né? Mínimos quadrados com fator de esquecimento. Começou o semestre, o que eu faço com o semestre anterior? Esqueço. E aí eu me concentro aonde? No semestre atual. Todo o cérebro funciona assim. Eu não consigo lembrar de 100% de tudo que aconteceu na minha vida. Então eu esqueço algumas coisas, vou refazer esse modelo, porque o que importa é ter o modelo mais genérico possível. Certo? Se for possível representar tudo, beleza. Se não, paciência. Né? Então, esse rapaz aqui recebeu informação nova. Ele vai lá, opa, eu tenho que pensar um pouco mais sobre automação. Aí o seu cérebro começa a pensar bastante sobre automação, e você consegue resolver os problemas. Beleza, agora eu não estou precisando mais de automação. Eu estou precisando saber mais de sistemas trifásicos. Aí lá, vou estudar sistemas trifásicos melhor. Eu esqueço um pouco disso, mas o meu cérebro tenta usar a mesma cabeça para representar tanto esse sistema quanto o outro. Aí acaba que eu perco algumas informações
que é natural, da adaptação que a gente tem. Então é mais ou menos o que ele faz. Ele cria uma matriz estatística, que estatisticamente se lembra de tudo, né? Então ele mantém lá o modelo dizendo que aquilo representa muito ou pouco as situações da vida desse modelo, e ele vai tentando se adaptar até que ele consiga aprender tudo estatisticamente. É mais ou menos isso aí que ele faz. Se o sistema for não linear, ele vai esquecer no passado, vai aprender no futuro até ele aprender naquela região, naquele ponto de operação. Esse PSO aqui é um método de otimização que foi o meu mestrado e o meu doutorado, uma parte do meu mestrado e o meu doutorado praticamente. O PSO, como milhões de outros algoritmos, ele é um algoritmo que simula o comportamento de alguma coisa na natureza. Certo? Ele é chamado algoritmo bioinspirado. O que é um algoritmo bioinspirado? Alguém chegou lá há muito tempo atrás e disse: rapaz, como esses pássaros são inteligentes. Eles conseguem, mesmo não sabendo muita coisa sobre a vida, eles conseguem saber onde a comida está, eles sabem fazer ninho. Quem foi que ensinou eles a fazer ninho? Será que os pássaros ficam ensinando uns aos outros como fazer ninho? Como é que ele aprendeu a fazer um ninho? Como é que ele aprendeu a caçar? Tem pássaro que mergulha, pega os peixes e vai embora. Como é que ele aprendeu a encontrar comida? Primeiro, porque para caçar ele precisa pensar: opa, estou com fome, beleza, estou com fome, eu preciso encontrar um canto que tenha comida. Depois de encontrar o canto que tenha comida, eu preciso de uma